Tá na hora de conferir mais um episódio da série Saúde do Solo. Hoje o engenheiro agrônomo Ismael Lopes vai explicar como a quantidade de matéria orgânica no solo aumenta a concentração de carbono e contribui para a qualidade biológica da terra. Olha só. Nesse quinto episódio da série Saúde do Solo, nós vamos ver o terceiro pilar, que é a fertilidade biológica, para complementar a fertilidade física e a fertilidade química do solo. Como a concentração de matéria orgânica vai trazer ainda mais benefícios para a produtividade desse solo. Professor Ismael, hoje então, fertilidade biológica, né? Isso, hoje nós vamos trabalhar um pouco a questão da fertilidade biológica. De que maneira que a fertilidade biológica ela vai contribuir na fertilidade química, como nós já conversamos, e também na fertilidade física, estruturando esse solo. O que nós temos ou o que nós buscamos chegar? Uma estabilidade produtiva, né? Então, manter pelo menos 10 sacas a mais, né, de produtividade das culturas de interesse, quando eu aumento a minha matéria orgânica em 1%. E como que isso acontece? Qual que é esse papel da matéria orgânica? A gente tem falado bastante na questão de cobertura vivo-morta, na adição de biomassa no sistema. Começando, por exemplo, na questão da palhada. Como que essa palhada vai contribuir, então, para a parte biológica? A palhada, ela é rica em carbono, mais de 40% disso aqui é carbono. Tá, mas e o restante para chegar aos 100%? O restante são nutrientes. Veja bem, nutrientes como nitrogênio, né? 20% de nitrogênio, 15% de nitrogênio, quanto que representa isso? Se eu tiver, então, 10 toneladas de biomassa na minha área, eu estou dizendo que eu tenho pelo menos aí 2 toneladas de nitrogênio. Nitrogênio é para mim um nutriente. Então essa palhada, além dela diminuir o impacto da gota, dela controlar a temperatura, dela ter supressão de planta daninha, ela é para mim nutriente depois que aconteceu o quê? A mineralização. Então dessa forma que ela está aqui, grosseiro na forma de biomassa, ela está protegendo o meu solo, mas a hora que eu tenho a ação dos micro-organismos decompositores que vão fazer a quebra e a mineralização dessa parte orgânica, vai transformar então o que eu tenho aqui em nitrogênio que vai ser absorvido pelas plantas. Então nada mais é aqui que a gente tem que pensar contribuindo, essa palhada contribuindo para a minha fertilidade química. Isso é nutriente, converte em nutriente, vai corrigir o meu perfil em termos de nutriente. Vai liberar de forma fracionada e lento pela decomposição. Então eu preciso colocar, né, algum biológico aqui? Não, na verdade eu preciso colocar comida, que é a biomassa, para eu ativar biologicamente o meu solo. A partir do momento em que eu tiver essa biomassa, ele vai servir de alimento para os micro-organismos. Agora, em termos de fração, e que a gente sempre comenta, né, é a parte aérea, a biomassa da parte aérea, mas a parte de biomassa também das raízes. E aqui é importante que a gente coloque também a questão de ativação biológica, tanto na superfície quanto no interior desse solo, na parte, né, embaixo desse solo. E se a gente pensar, a pergunta é: quanto por cento que eu tenho de contribuição da palhada na produtividade da minha cultura seguinte? E quantos por cento que eu tenho de contribuição das raízes na cultura seguinte? Se a gente separar isso aí, né, o que a gente vê é que a palhada ela vai contribuir em 30% na produtividade da cultura seguinte. E aqui as raízes elas vão contribuir em 70% da produtividade. Por que isso, pessoal? Isso está relacionado ao carbono no solo. Quando a gente fala em matéria orgânica, então toda essa matéria orgânica que está na superfície, 40% é carbono. E qual que é a importância desse carbono? Ele vai estruturar esse nosso solo, vai deixar o solo poroso, vai infiltrar. Mas e na química? Além da física, e na química, como que esse carbono contribui para nós na química? Ele contribui com uma tal de CTC. A CTC é a capacidade de troca de cátions.
O que que é isso? Traduzindo isso, quer dizer assim, ó, eu vou ter os nutrientes que eu vou colocar de adubação, eu vou ter a decomposição dessa palhada, esse nutriente vem, ele pode estar de duas formas no meu solo. Uma das formas é em solução dissolvido na água, que vai descer através da infiltração. Outra é ligado às partículas de solo, que são as argilas. Só que a argila nossa de origem mineral, ela é pouco reativa, porque ela tem uma formação lá da decomposição das rochas para formar o nosso solo, ela é pouco reativa. A CTC dos nossos solos está diretamente ligada à matéria orgânica, a esse carbono que nós estamos colocando no nosso solo. Então esse carbono é que vai ser o promotor de estabilidade produtiva nos nossos solos. Se eu aumentar então em 1% da matéria orgânica do meu solo, eu vou ter estabilidade produtiva de pelo menos 10 sacas em anos, inclusive, que eu tenho déficit hídrico ou que a safra não seja tão favorável, né? Esse é o princípio. Mas a pergunta seguinte é: como é que eu coloco o carbono? Bom, isso nós já respondemos, que é a adição de biomassa. Então essa premissa que nós temos de rotação, de manter essa cobertura viva ou morta, quando eu faço um planejamento desse meu sistema, eu posso adicionar esse carbono, essa matéria orgânica no meu solo. E isso vai contribuir para o meu sistema produtivo. E professor Ismael, nesse sentido, quando você traz essa aquisição de 1% de matéria orgânica nesse solo, isso demora muitos anos para acontecer. Mas quando existe esse revolvimento do solo, né, com o uso de maquinários ou com o uso de alguma outra estrutura, isso se perde. Explica para a gente de que forma isso acontece. Veja bem, então vamos pensar nas premissas, né? A primeira premissa que a gente coloca em termos de conservação de solo e de água é o mínimo revolvimento do solo. Vamos pensar, vamos fazer um exercício prático. Imagine você, eu colocando 10 toneladas de biomassa em um sistema, né, de palhada nessa minha área. Com isso eu vou ter uma adição aproximadamente de 400 a 500 quilos, né, de carbono no meu solo. O que seria esse 1%? O que seria esse 1%? Seria para nós, nessas características do nosso solo, cerca de 14 a 15 toneladas desse carbono. Então vamos dizer, eu vou demorar, dependendo da adição que eu tenho de biomassa ou de carbono, a qualidade dessa biomassa, mas eu vou levar pelo menos aí 13, 15 anos para eu adicionar 1%. Então não é tão simples assim, né? Eu preciso de um planejamento das culturas. Agora, se eu fizer preparo de solo, em um ano que eu acumulei, né, com 10 toneladas que eu acumulei essa biomassa, esse carbono, né, essa matéria orgânica no meu solo, só o fato de eu fazer o preparo do solo utilizando uma grade na superfície que ela vai revolver aí cerca de 15 centímetros, eu já perdi, ou seja, eu acelerei essa decomposição e esse carbono pela ativação, o que acontece? Eu acelero essa decomposição, o preparo do solo ele injeta um monte de oxigênio no meu solo pelo preparo e aí eu acelero a decomposição e eu acabo perdendo um monte de CO2 para a atmosfera na forma. Esse carbono vai sair na forma de CO2 para a atmosfera. Vai devolver para a atmosfera. Vai devolver para a atmosfera. Então eu vou acelerar esse ciclo. Então o preparo do solo, se vocês observarem, o preparo do solo é uma das premissas do mínimo revolvimento, ou seja, é a primeira que eu tenho. Então ela é extremamente danosa para o sistema. Eu estou trabalhando um ano todo e aí por 15 minutos, meia hora que eu faço esse preparo do solo, eu perdi todo esse ano. E você colocando essa matéria orgânica, esse carbono, você está dando vida para os micro-organismos que tá aí, né? Que hoje está em moda, né? Bioinsumos, micro-organismos, quer dizer, você vai ativar a vida do teu solo, né? Então, professor, aqui é bem importante essa pergunta e a gente pode discorrer um monte aqui, né, sobre isso aí. Veja bem, um solo desprotegido, preparado, não vai eu adiantar nada. Veja bem, colocar esse bioinsumo. Eu preciso criar esse ambiente favorável, porque a hora que eu trabalho com vida, que eu falo que é bio,
eu estou colocando um micro-organismo, então eu preciso ter condição favorável para ele. Qual que é a condição favorável? É esse ambiente ter temperatura adequada para ele, comida, alimento para ele. O que que é o ativador? Vamos pensar, o que que é o ativador de vida no meu solo? É essa palhada, essa matéria orgânica que eu deixo. Isso é o alimento do É micro-organismo. que às vezes o agricultor ele recebe algumas informações, olha, vamos colocar um enraizador, vamos fazer uma adubação aminoácido, mas ele não corrigiu isso que você está falando, quer dizer, ele está fazendo um paliativo lá na frente, ele não está pondo vida no solo, ele está pondo vida naquele momento para a planta, né? Mas o solo dele está ficando para trás, né? A vida do solo dele. Ótima colocação. A gente tem uma preocupação e essa preocupação nossa ela é muito Imediata, né? imediatista, exatamente. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque viu, nessa série a gente está trabalhando exatamente esse passo a passo para mostrar que não é tão simples assim, não é milagre. Pessoal, o que nós estamos falando aqui são alternativas, é um começo, é recomeçar, é conhecer É uma nova o meu cultura sistema. para o solo. Exatamente, é uma modificação disso. É importante eu colocar um micro-organismo aqui, é importante, mas eu preciso criar o ambiente para esse micro-organismo. Eu estou trabalhando com vida. Quando eu tenho um solo exposto que vai chegar a 50 graus, aí eu estou colocando uma bactéria. Tem noção que uma bactéria vai conseguir sobreviver naquele ambiente? Não, mas quando eu tenho uma palhada protegendo esse meu solo, amenizando a temperatura, isso, essa amplitude térmica menor, isso tudo vai favorecer. Quer dizer, o agricultor tem que estar ciente que ele tem que estar preparando o solo para o futuro, certo? Para a geração futura, porque é a longo prazo e isso que está aqui em cima é o que vai dar vida para ele. Exatamente, a biomassa, a palhada, a matéria orgânica, o carbono, é a vida do nosso solo. Professor Ismael, então aqui a gente conseguiu complementar, né, esses 3 pilares. Daqui, nesse episódio, né, nesse 5º episódio, a gente viu então que temos que prestar atenção nas qualidades físicas, químicas e biológicas do nosso solo. No próximo episódio, a gente vai entender de que maneira fazer a avaliação e o diagnóstico, né, para entender se o nosso tipo de plantio vai estar correto com um solo de qualidade com base nesses 3 pilares, né? Exatamente, o que a gente buscou é criar o ambiente favorável para a planta em fertilidade química, física e biológica. Então, como a gente viu, esses 3 pilares são fundamentais, mas levam um certo tempo, né? E o produtor tem que estar ciente disso também. Correto, Antoniana. Veja bem, o professor Ismael vem fazendo esses episódios, né, e vem combinando agora com a fase final. E ele deixou bem claro que os princípios manejos são importantes, mas não se esquecer da matéria orgânica. E a matéria orgânica ela não é acumulada de uma safra para outra, é ao longo do tempo, certo? Então, sempre que se trabalhar com manejo de princípios de conservação do solo, pensar nessa matéria orgânica, como incorporar a qualidade dessa matéria orgânica. Porque é essa matéria orgânica que vai dar vida ao solo, que vai estruturar e vai dar vida ao solo. Quer dizer, o importante é todos os princípios do manejo, mas pensando na incorporação dessa matéria orgânica.